Convidamos mais uma vez a ginecologista, a doutora Maria Elisa Noriler. Bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde. Bom, eu que agradeço. Muito bom tê-la aqui. E é verdade, né? Candidíase é muito mais comum do que a gente imagina. Muito. Então a gente fala que de 3 mulheres a cada 4 já tiveram ou vão ter. Então, ao menos um episódio. Então é bastante. É bastante, bastante. 3 a cada 4, gente? E agora, hoje, né, entrando no verão, então isso é uma fase que a gente foca bastante para as pacientes. Então, a Cândida é um fungo que ela vive no meio, habitualmente, em 80% das mulheres têm na boca, no trato intestinal e vaginal. Só que mantendo um equilíbrio com o organismo. Entendi. Agora, quando você tem um distúrbio imunológico, ou estresse, ou você toma muito sol, ou você fica muito tempo com roupa muito apertada, abafada. Então, esse desequilíbrio vai fazer proliferar esses fungos. E aí, os sintomas, que quem já teve, já sabe. Então, muitas vezes a pessoa fica desesperada e vai para um pronto-socorro, porque ela tem vontade de coçar, que dá lesão, fissura, sangramento. E assim, a gente, como você explicou, a gente tem então o fungo, ele tá ali, ele só se manifesta quando tem alguma coisa acontecendo com o organismo, muitas vezes ligados à imunidade. Que é o momento ali que ele ganha força. Porém, eu já ouvi dizer, e não sei, a gente vai dar dicas daqui a pouquinho, se isso é mito ou verdade. Dizem, então, que uma vez que você teve essa candidíase manifestada, sempre você terá. Bobeou um pouquinho, ficou, de repente, com a imunidade um pouquinho mais baixa, você vai ter a candidíase de novo. Isso é verdade? Então, não é sempre. O que eu falo para os pacientes é que a gente aprende a conhecer qual que é o nosso ponto fraco. Então, tem gente que tem estresse, é labirintite. Outros é gastrite. E tem paciente que é vulvovaginite por candidíase. E aí, você aprende a saber qual é a época que isso acontece, porque tem uma relação hormonal também. Então, o período pré-menstrual, 1-2 dias antes da menstruação, a paciente sente aquela ardência, às vezes até para fazer xixi, confunde com infecção urinária, com aquela ardência. E aí, quando menstrua, ela usa absorvente, ela abafa mais ainda. E aí, continua. Ela fala, não, mas eu vou melhorar. Ou ela se automedica. Porque antimicótico você consegue comprar sem receita. Então, vai na farmácia e compra uma dose única. Aí, no outro mês, compra. E isso é o que a gente está percebendo. A gente está pegando um índice aumentado de cândida resistente aos antimicóticos. Então, às vezes, o se automedicar por si só, às vezes, pode ser prejudicial. Porque na próxima não resolve, ela toma dose dobrada, na próxima... E aí, assim, o que a indústria farmacêutica hoje tem? Eles têm evoluído cada vez mais e trazido medicações para essas cândidas mais resistentes. Então, eu acho que é sempre bom conversar sempre com o seu médico. E, claro, ter ali no momento clínico, né? Vocês têm a possibilidade de colher para você mandar para uma análise para de fato ver se é candidíase, porque muitas vezes pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa. Que existem outros problemas e outros fungos. A principal causa de vulvovaginite hoje é por Candida albicans, por esse fungo. E muitas vezes o exame clínico já trata. Agora a gente tem que ficar atenta nas que são recorrentes. Então, são 5% das mulheres que têm recidivante. Então, essas têm que fazer um tratamento mais de perto, de manutenção. Então, às vezes a gente trata por 8 semanas com medicamentos orais. E a gente tem que orientar, isso que a gente estava ouvindo agora a nutricionista falando, o emocional, ele está muito relacionado com a atividade física. Então, assim, tem que fazer atividade física. Então, tem um contexto geral nisso. E ela tentar sair desse estresse, que é o período pré-menstrual. Aí, o período pré-menstrual, baixa a endorfina. Uma das coisas que muitas exageram, chocolate. Porque tudo que já foi falado, sensação de bem-estar. Mas a dieta rica em carboidrato prejudica quem tem candidíase de recorrência. Alimenta o fungo? Alimenta o fungo. Por quê? Porque nesse período pré-menstrual, o glicogênio da vagina já está mais elevado. E você come mais doce, mais carboidrato. Então, você tem crises. Muitas pacientes, às vezes, fazem diagnóstico, a gente faz diagnóstico de diabetes por uma candidíase extensa. Eu fiz exame de diabetes há uns 3 anos atrás. Então, vamos investigar. E aí você descobre. Então, a gente não é só culpar o carboidrato, mas é um conjunto de fatores. Do equilíbrio feminino. E outra coisa que eu falo é ter cuidado, essas pacientes que têm candidíase de repetição,
com absorvente. Então, algumas optam por não menstruar, então elas usam um método contraceptivo. É uma boa? De longa duração. Para algumas, sim, suspender a menstruação. E outras não, elas querem menstruar. Tá. Então, assim, o uso de absorvente para essas pacientes que têm candidíase de repetição, às vezes piora, abafa mais. Então, hoje a gente tem absorventes de vários tipos, com cobertura extra seca. Tem até uns aqui, ó. Agora, tem aquele coletor, tem né? paciente que a gente suspende e fala, olha, não dá mais para usar absorvente, então vamos tentar usar o coletor menstrual, e elas ficam muito bem, muito. Então, teve um paciente que falou para mim, depois que eu descobri o coletor menstrual, eu não tive mais candidíase na menstruação. Olha que interessante. Então, a gente foca muito, a calcinha de abafar mesmo. Pelo fato de abafar. E o coletor, Carol, é bem interessante, porque tem pacientes que usam esse descartável, que você usa um ciclo só e depois você joga fora. E quando você está no início ou no final, algumas querem ter relação sexual e com esse elas conseguem. Eu ia te perguntar a respeito da relação sexual quando a paciente está numa crise, vamos dizer assim, com a candidíase. Então, agrava pelo atrito, então pela barreira. Então, às vezes a paciente trata, ela usa a medicação dose única ou, como a gente tem o óvulo dose única, 12 horas depois ela já não tem mais. Complementa com comprimido. Tem paciente que, às vezes, por custo econômico, então usa o creme vaginal 7 noites, que tem até na rede pública, então demora um pouco mais para tratar. Mas tomando via oral, 24 horas já está bem, mas não interromper o tratamento. Então, se o médico orientar, olha, você vai usar esses 7 dias e o comprimido, faz. Temos hoje já um embasado também, que a gente também usa muito em recorrência, que é um antifúngico, assim, com um espectro maior, que pega a cândida mais resistente. Tem uma dose única, ele é bem viscoso, ele não fica escorrendo. Né? Esses transvaginais, internos. E aí a gente orienta, então, para não ter relação sexual nesse período que estiver usando o intravaginal, né? Então, até para não sair e também... como a mucosa está agredida, ela está mais fina, ela vai sentir mais dor. E às vezes ela faz mais porta de entrada. E aí aquele fungo se prolifera mais. E o parceiro deve ser tratado nesses casos? O parceiro, a gente só trata em casos de reincidência. Então a paciente tratou, doutora, voltou de novo. Então a gente trata o parceiro. Mas a primeira vez não é de praxe a gente tratar o parceiro. É só quando for recidivante. E num período às vezes curto, E num período curto. Então, deu um mês, voltei de novo. Então, vamos tratar também. E às vezes você trata, e aí ela tem de novo de recidiva, o parceiro tratou, e aí dá 2 meses de novo. Então, 4 episódios em um ano, a gente já trata a paciente por um tempo maior. Então, ela tem uma candidíase recidivante, recorrente. E os principais sintomas? Coceira? Coceira, ardência. A calcinha fica úmida? A calcinha fica com secreção, não necessariamente. Às vezes não tem muita secreção, mas pode ficar com aquela secreção parecendo leite coalhado. Às vezes a paciente vai se lavar e ela fala, eu sinto que tem muita secreção dentro, e o desconforto, às vezes só de sentar, então ela sente um desconforto maior. E é importante a gente falar também dos excessos, né? Então, a paciente que tem de recidivante, então a gente orientar a não abusar de álcool. Então, vai pra praia, verão, nossa, eu sei que eu vou ter candidíase. Mas o que acontece? Ela fica muito tempo no sol, ela fica com roupa molhada e ela excede em bebida. Hoje a mulher está bebendo muito, então ela toma Prosecco, ela toma champanhe, ela toma E é o açúcar, cerveja. é justamente o açúcar. Tem Carboidrato, exatamente. Então tem que mudar até a alimentação, né? Alimentação e roupa. Então, hábitos de higiene, isso todas perguntam pra gente. Eu tenho que usar calcinha de algodão, mas eu não quero só usar calcinha de vovó. Não basta ter um algodão aqui, então, né, na parte O que a gente orienta hoje? Essa é uma calcinha 100% algodão. Então, essa aqui é a mais difundida. Então, você tem forro e toda ela com algodão. Isso é o melhor, é o ideal. É o melhor, é o ideal. Tá. Só que a tecnologia da indústria hoje investiu muito em fibras que sejam bem arejadas. Tá. Então você pega essa de microfibra, aqui é sem costura, microfibra, e quando você vai comprar, você abre, você sente, você vê a trama, você vê claridade entrando. Então não é aquela lycra antiga, endurecida, engessada, que você não estica, que é o problema. Entendi. Então hoje às vezes a paciente fala, eu quero
quero trabalhar com uma calcinha que tenha um detalhe a mais e que não seja 100% algodão. Então a gente fala, olha a trama. Então essa é uma de poliamida com microfibra e que também tem uma ventilação, não tanto quanto, mas boa também. Olha que legal, gente. E essa de modal, se você abrir, ela parece mais fina do que a de algodão. Então também está indicada. A paciente também pode usar uma calcinha de modal, uma calcinha de microfibra e que o forro seja de algodão. Então o que a gente orienta é calça de lycra, então com muita renda no fundo, que a ventilação vai ficar prejudicada. E roupa apertada. E roupa apertada e absorvente íntimo diário. Isso aqui é pior do que você usar uma calcinha de lycra. Então, a paciente usa todo dia, porque aqui vai abafar. Então, assim, você não vai ter barreira, você vai encontrar uma barreira. Então, aqui atrás, ó, não vai ter ventilação daqui para trás. Entendi. Então, isso aqui é o que a gente orienta. Prolifera. Usa no finalzinho da menstruação, não quer sujar de sangue. Então, tudo bem, mas se a paciente estiver com candidíase, a melhor coisa que a gente orienta até é usar o coletor e nem usar mini absorvente. Porque incomoda muitas vezes a calcinha. E levar outra calcinha para troca durante o dia. E trocar. Tem paciente que se incomoda com a secreção fisiológica que sai, não tem coceira, nada. Mas no final do dia minha calcinha fica com um fundinho amarelo. Claro, a secreção de láctea da vagina, então no final do dia, pela oxidação do ar, ela vai ficar para aquelas pacientes que produzem um pouco mais de secreção e vai ficar, ela fala, mas eu não quero ficar jogando calcinha fora todo dia. Não tem cheiro, uma secreção leitosa, que é aquele cheiro mais ácido de lactobacilos. Então eu oriento, então troca a calcinha, leva numa bolsinha para o trabalho e troca a calcinha, mas não usa absorvente diário. Para você na tela. Olha, não usar o absorvente é complicado. Na tela, quem escreveu pra gente? Vamos lá. Sandra, um beijo pra você, obrigada. É verdade que fazer um banho de assento com chá de camomila resolve a candidíase? Que pergunta bacana, eu ia falar desses banhinhos aí recomendados pelas vovós. O chá de camomila, ele tem aquela sensação de aliviar a ardência, né, da frescor. Tanto que a gente orienta para paciente em crise, até um sabonete íntimo. Olha, esse aqui até tem camomila também na composição. Tem lactobacilos, que ajuda a manter esse pH mais ácido da vagina, mas só o chá em si de camomila ele vai melhorar a ardência, mas talvez não trate o fungo. Então, dependendo da intensidade, tem que complementar. Mas a sensação de ardência alivia bem. Quem tem, então, a candidíase de repetição, assim como outros problemas fúngicos, o ideal é que mude mesmo o sabonete íntimo, que use ou um manipulado ou esses que melhoram a condição do pH? Isso, é melhor. Hoje, os sabonetes íntimos evoluíram muito, então hoje eles têm na sua composição ácido lático. O importante é a paciente não ficar esfregando muito, tirando aquela barreira fisiológica, porque a mucosa tem gordura, a barreira lipídica da mucosa, então ela se lava 5 vezes por dia. 2 vezes pra ter por o dia alívio, tá ótimo, para ter o alívio, e daí piora. Então, até às vezes é meio contrassenso que tem médicos que falam, não precisa comprar sabonete íntimo. Se a paciente usa o seu sabonete normal, que é o sabonete em barra, ele tem um pH mais básico, e ela faz a sua higiene íntima, não sente ardência, nada, ela continua usando esse. Agora, se ela sente que o sabonete que ela usa na pele está irritando, ela troca por um íntimo e sente um alívio melhor. E quem tem mais candidíase, apresenta mais episódios, né, da crise, também pode ter mais infecção urinária e outros problemas, as coisas estão associadas? Também, pelo processo inflamatório, a mucosa fica mais inchada e a uretra da mulher é muito curta, é diferente do homem. Então, o homem tem menos infecção urinária do que a mulher por isso. Então, está associado sim. E muitas vezes vem juntos, né? Vem junto. E aí é aquele problema. Aquele problema. Aí é incapacitante, vamos dizer assim. Não, aí pela dor e pelo quadro, né? Desconfortável. Muitas vezes. É desconfortável. Outra coisa que eu também gosto de falar para as pacientes... É esse aqui? De lenço íntimo. Então, o que acontece? Se você ficar lavando, limpando muito, você vai tirar a barreira fisiológica. Então, a gente não recomenda o uso do lenço íntimo de rotina. Agora, você sai 5 horas da manhã, você está menstruada, isso só vai chegar às 10 horas da noite. Então, assim, você vai precisar fazer uma higiene ao menos no meio do dia. E hoje...
o conselho que eu dou, procurem que existem lenços também mais elaborados, que tem ácido lático também, com um pH mais próximo do pH da mulher. E usa nesse período que você está menstruada. Então tem que ser mais ácido, né? Sempre pegar mais ácido. Sempre mais ácido, e em torno de 3,5 da composição ácido da vagina, lático. Com ácido lático. Olha só que legal. E, gente, não é aquele de neném, não. Não, exatamente. Né? Porque a gente mostra o lencinho, deixa eu usar então aquele de neném. Diferentes, a composição é completamente diferente. Esse aqui vai estar escrito lenços de limpeza íntima. E que não é rotina, porque tem paciente que quer usar todo dia, não tem necessidade de você usar todo dia. Tem até que tomar cuidado para o benefício não trazer algum prejuízo. Então, às vezes, ela limpa tanto que piora. Exatamente. Tá aí, mais perguntinha do público para você. Quem escreveu pra gente na tela. Foi. Mônica, obrigada, um beijo. A baixa de bacilos de... Ai, meu Deus. Doderlan. Ai, muito bom, hein? Favorece de novo, doutora? o aparecimento da candidíase. O nome, então, mais uma vez? Bacilos de Doderlan. Doderlan. Muito obrigada, Mônica. Favorece. E aí? Que ajudam muito. Não então, esse equilíbrio, por isso que é o ácido lático, os probióticos que a gente toma em polivitamina, também é para estimular a produção desses lactobacilos. Então, isso também o lactobacilos é o que mantém o equilíbrio da flora vaginal. Então, a gente precisa ter uma quantidade boa de lactobacilos. E, às vezes, a paciente fala, mas eu posso pôr num potinho Yakult e passar lá? Se fosse Yakult sem açúcar, poderia. Pois eu estava tentando pensar num nome, como é que eu faria essa pergunta, né? Porque também já ouvi, mas não tem efeito. Se não tivesse açúcar, sim. Mas o problema é que você vai estar pondo lactobacilos lá, mas com açúcar. Então, o que algumas avós até falam? Iogurte natural, que tem lactobacilos, sem açúcar, sem nada. Vinagre de maçã. Fazer um banho de assento com água e um pouquinho de vinagre. Por que o vinagre de maçã? Ele tem o pH de 4,5, igual ao pH da vulva. Então, às vezes, a paciente acorda de madrugada, não tem nada coçando, põe um pouquinho, faz um banho. Um copo, 250, 300 ml, 4 colheres de sopa de vinagre. E joga lá, dá um alívio muito bom. Pós-relação, isso é recomendado? Pós-relação sexual pode fazer isso também. É uma receita caseira e com fundamento científico. Então, é equilibrar o pH. Outra coisa, paciente que usa antibiótico. Então, às vezes a paciente já sabe que vai ter a crise. Então, às vezes a gente prescreve. Ela teve uma sinusite ou ela teve uma infecção urinária e está usando antibiótico assim, mais agressivo de largo espectro. A gente até já orienta para usar ou um fluconazol junto ou até que pode piorar, porque pode piorar. Pacientes diabéticas, elas sentem, a minha diabetes está descompensada porque eu estou cheia de fissura embaixo. Paciente HIV positivo, hoje a gente não pega mais aqueles casos assim muito suprimidos, mas a imunossupressão de doenças reumáticas também, que usam imunossupressores, podem ter candidíase de repetição. Então a gente tem que fazer um tratamento também mais prolongado. Olha quanta coisa. E tem mais perguntinha, né? Tem prontinha, Gláucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Cris. Um beijo. Sofro com a candidíase há 3 anos. Já tentei de tudo e nada resolve. Então, quando a gente fala de tratamento prolongado, vamos lá. Vamos falar de novo. O que a gente pode associar que ela vai ter o resultado e não vai voltar? Pode ser também que em algum momento, eu não sei que momento ela mandou a pergunta, a gente tinha ou não falado da relação, que é aquilo que você comentou de tratar o parceiro. Muitas vezes volta depois que ela tem uma relação com o mesmo parceiro e que pode piorar. Eu vou te falar, o foco principal dessas pacientes que já tentaram de tudo, que a gente tem no consultório, que são as mais difíceis de tratar, a gente tem que seguir uma linha medicamentosa e uma outra linha de controle emocional. Então, você tem que orientar a paciente a tentar tirar o foco dela do estresse. Eu acho que eu já vou ter crise de candidíase. Então, a gente tem que orientar. Tudo isso as mulheres já sabem e fazem. Quem tem de recorrência não vai ficar usando roupa apertada, não vai dormir de calcinha. À noite, ela dorme sem calcinha. Que é recomendado para todo mundo? Para todo mundo. Até criança. É bom já ter o hábito de criança, só pijama, shortinho, ou se for camisola, uma calcinha larga de algodão. Mas ensinar as crianças a fazer isso. Eu faço com as minhas filhas, já dormir sem calcinha. Olha que legal, tá aí, menina. E vira um hábito. Mas o difícil, essa pergunta que você fez, é você... eu já fiz de tudo, eu já comprei as medicações mais caras, eu usei as 8 semanas, eu fiz tratamento eu tomo probiótico. Então, a gente orienta.
vai fazer yoga, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, atividade física, descobre alguma coisa que te libere endorfina e principalmente quando ela sabe o período que ela tem, que é pré-menstrual. E às vezes a gente entra até com mais, então entra com polivitamina também, ali, polivitamínico. Ela não consegue manter uma dieta boa alimentar, então a gente complementa. Tá. Hoje polivitamínico com probiótico também. Que é ótimo. E às vezes até a dieta mesmo, né? Às vezes está rica em açúcar. Dieta, atividade física, psicoterapia. Então isso é importante. A paciente, ela tem que tirar o estresse que está ligando com a candidíase. Então, tudo isso pode ter fundo emocional? Tudo. Eu acho tem tudo a ver com o programa de hoje, porque a gente falou das emoções há pouco, falamos da alimentação, e que, no fundo, então, alguns probleminhas femininos, eles ficam mais aparentes e surgem nessas crises que a gente está comentando aqui, muitas vezes manifestações de alguma coisa pontual que tenha acontecido. É o gatilho, né? Legal você dizer isso, porque por isso que a gente fica pensando, por que nós mulheres sofremos aí com algumas coisas que muitas vezes para os homens é uma coisa muito tranquila, né, e muito bem resolvida. Porque a gente tem toda essa parte emocional que influencia em tudo. E essa vida hormônios, mais moderna também, que a gente quer fazer tudo, né? Então, assim, e a gente se culpa se não faz bem feito. Então, dentro de casa e fora de casa. Então, eu acho que a atividade física, assim, é um planejamento bom para todos para 2018. Boa. Né? Então, isso assim, mesmo. Levantando a bandeira aí do exercício. Independente da idade, se está acima do peso ou não, eu acho que são propósitos, né, que a gente coloca. O quanto antes, hein, meninas? Na tela, mais perguntinha, tá bombando, doutora? Muitas perguntinhas para você. Obrigada, Giovana, um beijo. Como diferenciar a candidíase do corrimento? Essa é uma pergunta maravilhosa também. Da Giovana. Então, a candidíase é aquela que vem acompanhada de prurido e ela é mais aderida na parede vaginal. Então, assim, a paciente, quando ela vai colocar um espelhinho, muitas fazem isso. Antes de ir ao médico, elas falam assim, eu vejo placas brancas grudadas na minha vulva, na parte externa. Ou, às vezes, não tem tanta secreção, mas é uma ardência intensa e o pouco da secreção que tem, não tem cheiro. Porque a gente tem corrimento por tricomonas, por gardnerella, que tem um cheiro, que elas até falam, um cheiro de peixe podre, ou um cheiro estranho. Não é esse cheiro. Candidíase não tem cheiro. Então, é prurido sem cheiro. E muitas vezes essa secreção não chega nem até a calcinha, ela pode ficar só interna, aderida. E já atrapalhar bastante. Na tela, mais perguntinha. Obrigada, Adriana, um beijo. Tenho candidíase todo mês, apesar de não menstruar. Esse tratamento de repetição teria efeito no meu caso, já que minha imunidade é baixa por conta de uma artrite reumatoide? Com certeza. Está associada, então, já a alguma coisa, como você falou. Então, conversa com seu médico, faz um tratamento de manutenção, então, em torno de 8 semanas, né, 2 meses. Colocar lactobacilos. E ingerir vitaminas com lactobacilos probióticos, que você vai ter uma resposta boa. Uma melhora boa. Ai, porque essas coisas femininas também a gente fala, nossa, não vou melhorar nunca. Isso dá uma, né? Não, e às vezes, Carol, isso é uma paciente que tem uma doença reumatológica, artrite reumatoide, lúpus, tem sarcoidose, tem várias doenças. E que elas vão conviver, tem que aprender a conviver com isso pro resto da vida. Então, elas vão saber lidar melhor. Aí, mais perguntinha. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Lilian. Sabonete íntimo evita candidíase. Então, a gente comentou aqui de alguma opção que possa melhorar a condição do pH, porém, é considerado algo preventivo? Então, esses sabonetes com lactobacilos, eles ajudam a prevenir a candidíase, sim. Tá. Então, paciente que tem candidíase de repetição, a gente orienta. População em geral não precisa sair comprando. Agora, as que tem de repetição, usar o sabonete íntimo, vocês vão sentir melhora, sim. E sempre olhar no rótulo, que tenha ácido lático. E que, é claro, conversando com o seu médico, de repente pode ser até uma proposta manipulada. Bem específica também. Você pode mandar manipular. Doutora, tenho que encerrar, foi maravilhoso. Eu queria só encerrar mostrando esse aqui, ó, que a gente comentou tão pouco e eu acho que isso aqui é legal das pessoas verem. Parece um comprimido. Mas ele é outra coisa, né? É um óvulo. Ele é também de aplicação interna. E você coloca o aplicador e tem paciente que não quer colocar o aplicador, então ela vai ficar na posição de cócoras com o dedo, ela vai empurrar o óvulo, se não quiser pôr o aplicador, mas tem que empurrar e ir até o fundo. Tá. Porque ele vai se degradando aos poucos. E o óvulo faz o quê? E o óvulo, ele funciona tanto quanto o creme por 7 dias. A diferença é custo. Mulher moderna hoje prefere para não ficar escorrendo. Então, o óvulo tem uma indicação boa. Tá, e você coloca uma vez e ele vai ficar agindo. E ele age o tempo, é como se você estivesse usando um creme por 7 dias.
Tá aí, gente, interessante esse aqui. Achei que ia ficar bacana mostrar para todo mundo. Mulher moderna é ótimo. Esse também, viu, Carol? Esse também é uma dose única e ele é bem viscoso, então ele não escorre tanto quanto esse que a gente usa 7 noites. Tá. Então, uma dose única, mas também a gente orienta a não ter relação sexual ao menos um dia antes, um dia depois e no dia da aplicação desses 3. Tá. Que é, claro, também para não provocar o atrito que você comentou que pode também iniciar aí a crise. Só posso agradecer. Imagina, eu delícia de pauta, chegaram muitas perguntas, muitas, bombou, mas é bacana que agora você vai para as férias, né? Vai aí, de repente, para a praia já com essa consciência e com alguns cuidados que a gente comentou aqui. Eu vou deixar o Instagram para vocês, da doutora Maria Elisa Noriller, ginecologista, lá no Insta, @doutora, abreviado, Maria Elisa Noriller, que é o nome completo. Só colocar Maria Elisa, eu acho que já aparece tudo. @doutora.mariaelisa Noriller, você já encontra o trabalho dela e o site também, doutora.marielisanoriller.com.br, para mais questões e mais dúvidas. Beijo nas meninas. Natal maravilhoso para você.